Vocês estão vendo o mapa aí, pessoal? Oi? Quem é que vai responder para mim hoje? Mapa, professor? Uf. Não está conseguindo, não está... Não, tá aparecendo o artigo. Sim, um artigo, é o mapa aqui, ó. Tá ok. Tá. Nós lemos o grupo Arizona, suíte intrusiva Tromaí, concluímos toda a suíte intrusiva Tromaí. Vimos o significado das tabelas, tá? Terminamos aqui ontem. Professor, licença. Sim. Está aparecendo outro arquivo, não a síntese que a gente estava lendo. Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui. Agora, né? Nós estamos com... Agora sim, apareceu, professor. A Tabita está aí, o Gabriel. Edu. Tabita, tu podes ir me respondendo quando eu solicitar, Tabita? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Você já conseguiu acordar direitinho? Mais ou menos. Vamos lendo. Quem é que lê a suíte intrusiva Traquateua? De novo, pessoal. Olha aqui a nomenclatura, suíte, tá? Suíte quer dizer que é rocha magmática, tá? Um granitóide lá. Então, todas elas, essa suíte intrusiva Traquateua, são três corpos que tem outros corpos, eu conheço, indo em direção ao litoral, e esses outros corpos fazem parte dessa suíte intrusiva Traquateua, lá em Bragança mesmo, lá quando a gente vai para o litoral. E então, quando para ele ser da mesma suíte, ela tem que ter a mesma origem. Então, lá nós temos a suíte, nós temos o granito Traquateua, temos o granito de Miraselva, tá? Então, eles têm eles têm uma origem comum, por isso que ele está junto todo nessa suíte. Leia para mim, Tabita, essa suíte intrusiva Traquateua. O texto? Pode ler. Tá. Essa designação é devido à Costa 2000, que reuniu nessa suíte os corpos granitoides de Peraí, que eu não consigo ler aqui. Traquateua, Miraselvas e Tauari. Miraselva e Tauari. Isso são 3 localidades, uma próxima da outra, tá? Então, tem 3 granitóides lá. Esses 3 granitóides estão dentro de uma única suíte, tá? Por que eles estão dentro de uma única suíte? Porque eles têm uma genética em comum, tá? Eles são produtos de um mesmo evento magmático, tá? Vamos lá. Aflorante na porção noroeste da área, próxima à cidade de Bragança, figura 1, são rochas isotrópicas acho que é foliadas. Folheadas. Isotrópicas. O que é isotrópicas? Elas não têm estruturas dentro dela, nenhuma estrutura metamórfica. Afoliadas. Quando ela fala esse afoliada, quando nós vemos essa palavra folhada nas rochas,
a gente tem logo a ideia de ser rochas metamórficas, tá? Porque a foliação é uma característica da rocha metamórfica. Mas nós vamos ver que ela é isotrópica, não tem foliação nenhuma, tá? Ela é igual à sua textura. A folhada, nós vamos ver que essa foliação provavelmente é produto de um lineamento de minerais em função da própria movimentação do magma. Mas vamos ver. Não, mãe. Vamos lá. Leia aí. São rochas isotrópicas afoliadas. Com biotita e muscovita e portam enclaves de xistos e migmatitos. Enclaves. Enclaves são pedaços da rocha encaixante que ele capturou, tá? O granito, quando ele se instala, ele captura, ele vai pegando, ele vai assimilando pedaços do lado. É como se ele fosse se arrastando e pedaços da rocha dura vai quebrando e caindo dentro da massa em fusão, tá? Então, esses enclaves são de xistos. Xistos são rochas metamórficas, tá? Então, significa que a rocha encaixante do granito Tracuateua é uma rocha metamórfica, tá? Agora, a gente não sabe quem é essa rocha metamórfica, se ela tem algum parente lá pelo Crato São Luís, provavelmente, tá? E ele diz também que tem migmatitos pelo meio. O que são esses migmatitos? São a evolução desse xisto. São as rochas já estão em estado de fusão, né? A rocha metamórfica já vai fundindo e ela perde a sua textura ígnea. Ou melhor, metamórfica, já vai começando a aparecer uma textura meio de rocha em estado de fusão. Então, ela ali é meio termo metamórfica, meio termo magmática. Mas não há dúvida que são rochas, se ela é um migmatito, já estava entrando no estado de fusão, a gente pode dizer que elas são rochas paraderivadas. Esses migmatitos são rochas que vieram de outras rochas metamórficas, tá? Isso foi escrito por Lowell, 1985. Pode continuar. As características petrográficas e geoquímicas dessas rochas foram consideradas compatíveis com as de granitóides tipo S. Peraluminosos, derivados... Para quê? Pode ir. Peraluminosos, derivados de fusão de rochas cristais, metasedimentares. Você entendeu o que é uma parasedimentar, uma metasedimentar? Tá? São esses granitóides, eles são do tipo S. Tá? Existem dois tipos de granitóides. É o tipo I, que é o oxidado, e o tipo S, que é o reduzido, que a gente chama. O que é esse oxidado e reduzido? O oxidado, porque existe uma disponibilidade de oxigênio dentro do magma, tá? Essa disponibilidade de oxigênio dentro do magma vai formar alguns minerais, alguns óxidos. Dentre esses óxidos, a gente encontra como é o nome? A magnetita, tá? Que é um óxido de ferro. Então, quando ele está se formando, ele tem disponibilidade, ele tem aporte de oxigênio, e tendo ferro no sistema, ele consegue cristalizar magnetita magmática, tá certo? Então, a gente fala que quando esses magmas do tipo I, eles são derivados direto da cristalização de rochas vindo lá do manto ou da base da crosta. Tá? Mas quando a gente trabalha que os granitóides são do tipo S, eles são paraderivados, tá? Então, se eles são paraderivados, eles vieram de uma evolução
de sedimentos que se transformaram em rochas sedimentares, rochas metamórficas e foram até a fusão dentro daquele ciclo das rochas, tá? E quando isso acontece, eles são peraluminosos, eles têm muita moscovita, tá? Derivado, que ele chama derivado de fusão de rochas da crostas metasedimentares, tá? Essa evolução aqui. Tudo esse Lowell, 85 que escreveu, esse Costa também, 2000 escreveu. Quem mais? Se Vanderlei, FO, não sei quem é, 1980, escreveu. Pode continuar. Continuar o próximo texto? Pode continuar até o final do parágrafo. Assim, situam-se no intervalo 1906 e 2056 MA, tabelas 1 e 2. Palheta 2001 determinou a idade de cristalização entre 2086 e 2091. MA em zircão e idade modelo SMND. É samário neodímio, tá? 2,086 bilhões de anos e 2,091 bilhões de anos, tá? Em zircão, em idade modelo samário neodímio, tá? É isso que ele quer dizer. Esse TDM, eu acho, porque a letra tá pequena aqui. O que isso significa? O TDM, ele não significa deutério. Eu tenho que olhar direitinho. Mas ele é alguma coisa próximo ao estudo de isótopos, tá? É uma coisa bem mais específica da geocronologia, mas eu vejo e trago corretamente, tá certo? Para você e para o resto da turma. Entre 2,31 e 2,50, acho que é giga-anos, né? Giga-anos, tá? Tabela 3 com valores Combinado. de... Meu Deus. Valores de... esse ED também está sendo... está se referindo a isótopos, tá? Aí eu trago para vocês, no próximo encontro, esse estudo essas informações, tá bom? Porque são coisas que às vezes fogem ao nosso métier diário, tá bom, gente? Isso é normal. Por que microtonalito Caxias? Você entende o que é o microtonalito Caxias? Sem ler. O que é o microtonalito? Gabriel, você pode me explicar o que você entende assim por microtonalito Caxias? Professor, não sei dizer, não sei como explicar isso. Pela palavra, como é que tu entende Pouco, essa palavra? eles são pouco desenvolvidos, professor? De certa forma, pouco desenvolvida, ou seja, uma textura micro, é uma textura assim, muito fina, mas como ele é um tonalito, ele é ainda uma rocha magmática, tá bom? Uma rocha intrusiva. Só que ele resfriou muito rápido e a textura dele ficou muito fina, por isso que o nome micro, tá certo? Tonalito, você vai lá no Extra-Kaiser, você vai ver que o tonalito está aí entre a mesma quantidade de plagioclásio e feldespato potássio, ele está naquele campo ali. Aí, quer dizer, já tem pouco quartzo, não tem muito quartzo, e você tem que voltar a olhar o Extra-Kaiser, tá? Porque quando nós formos para o campo,
vocês vão levar um extracásia junto com vocês para poder classificar as rochas, certo? Aí você vai dizer, isso é um tonalito. Tá? Mas a textura é muito fina. Isso é um microtonalito. Isso é um granito. Mas ele tem uns cristais muito grandes aqui de plagioclásio ou de feldspato potássio. Então, ele pode ser um granito com megacristais ou cristais pórfiros. Caxias, porque o tipo dele foi encontrado lá perto da cidade de Caxias, no Maranhão. Era isso que eu gostaria que me falasse, tá bom, Gabriel? Gabriel, comece a ler sobre o microtonalito de Caxias. Consiste em pequeno corpo intrusivo que hospeda a mineralização aurífera no garimpo do Caxias. A figura 2. Só para aí. Ok. O que significa essa palavrinha que eles colocou, essa frasezinha? Consiste em pequeno corpo intrusivo que hospeda a mineralização aurífera do granito, do garimpo do Caxias. O que significa isso? Pessoal, é só ler a frase. O que é hospedar? É algo que não estava ali, que chegou lá de algum modo. Exatamente, que chegou e ele acomodou, tá? Então, se ele está hospedando, a mineralização aurífera está dentro deste granito, tá? Então, ele é um pequeno corpo. Então, esses pequenos corpos, para nós da geologia econômica, eles são muito importantes do ponto de vista econômico, tá? Continua a ler. É constituído por uma rocha de granulação fina e equigranular, de composição tonalítica, isotrópica orientada nas proximidades de zonas de cisalhamento, mostrando-se... Vamos parar aqui. Parar aqui esse pedacinho para antes de passar para a próxima página. Quando ele diz que é constituído de uma rocha de granulação fina e equigranular, ou seja, os tamanhos dos grãos são mais ou menos equiparados um com o outro em termos de tamanho. Equi quer dizer igual, granular, granulação. Decomposição tonalítica, isso aí é lá do Strakaiser, tá? Foi classificada lá. Isotrópica, o que é isotrópica? É que não tem foliação, ela é igual, tem característica bem ígnea, né? Então, ela é isotrópica. Quando a gente vê uma coisa isotrópica, é uma coisa que é igual, não tem nada que quebre a essa feição iso dela, de igual, tá? Orientada nas proximidades das zonas de cisalhamento. Ou seja, só as zonas de cisalhamento, que são tectônicas, tá? É que causaram uma orientação dos minerais. Então, só próxima dela. Então, essas zonas de cisalhamento são posteriores e fizeram alguma orientação minerálica por lá, tá? Pode continuar. Mostrando-se hidrotermalizada em larga escala, apresenta a idade em zircão de... Aqui se lê 1.985, professor? Não, pode ser 1985. Quando você lê 1985, mais ou menos 4, aí você tem que dizer que é milhões de anos. Mas se você lê 1.985, você vai dizer que é giga-anos, porque você correu 3 casas decimais ali. Tá ok, obrigado. Apresenta a idade em zircão de
1985, mais ou menos 4 milhões de anos, e idade modelo samarineodímio de Tá? 2,17 giga-anos. Tá. Com isso aqui também apareceu na outra tabela lá de cima. É um Epson, né? É um Epson, que ele tem uma indicação, tá? Eu vou trazer para vocês esse Epson, tá bom? De mais 0,74. 34. Clay é 2002, tá bom? Deixa eu ver se já tem aqui a explanação. Aqui ele fala tudinho, tá? Ele conseguiu a temperatura de evaporação a 1.500 graus Celsius, ao número de razão, isso é o chumbo-chumbo, tá? De 84, 84, tá? Número de evaporações iguais. O chumbo, 2006, 206, 204, 208, 206. Em monocristais de zircão para o granito areal, interpretado no texto. Tá legal, vamos lá. Vamos lá, Gabriel, continua com o complexo Maracassumé. Não, Eduardo, leia para a gente o complexo Maracassumé. Eduardo, você está aí na escuta? Estou. Você Professor, pode ler para a gente, Eduardo? Oi, posso ler? Porém, não vai ser perfeita, né? pode ler. Não, ótimo. Você Foi está no origi... celular? Tô sim, professor. Tá. Foi originalmente definida por Costa, o nome do cara lá, né? Et Em, al. aham, em 1977, como Associação Metamórfica Maracassué, contendo gneiss e magmatitos de composição granítica, Migmatite. migmatitos, desculpa, professor, e de composição granítica e tonalítica, portadores de esclaves anfibolíticos, enclaves, Enclaves anfibolíticos. eita. Ocorre tanto no domínio de São Luís quanto no domínio de Gurupi e Abreu. Tá bom, então, para aí um pouquinho. Tá? Olha só, ele diz que o complexo Maracassumé, antes denominado de Associação Metamórfica Maracassumé, então a gente já sabe que é uma associação metamórfica, tá? Ele é descrito por gnaisses e migmatitos, ou seja, gnaisses, e parte desses gnaisses já foram fundidos parcialmente, tá? Então, ele é um alto grau metamórfico, e ele diz que esse migmatito, ele é meio fusão, ele é meio gneiss, ele já perde o bandamento gnáisico, mas ele mantém parte da foliação. Aí você vê uma mistura muito grande, é como se você pegasse um magma e fizesse um movimento dentro dele e misturasse aquilo tudo. Aí você fica com uma massa que você não sabe nem se é metamórfica, nem se é ígnea. Mas você distingue as ígneas dentro dela. Por quê? Porque já tem uma textura já granítica, mas tem textura metamórfica também. Aí ele diz que esses migmatitos aí tem composição de granito, ó. Ele é granítica atonalítica. Quando a gente fala de granítica atonalítica, ele está ali no topo do estracais e ele cai um pouco para a base do estracais e fica ali na porção
mediana para baixo do Stracaiser, tá? Tanto no domínio de São Luís, nas rochas mais antigas, lá para o lado do litoral, quanto no domínio Gurupi, aqui perto do rio Gurupi, tá certo? Continua. Abreu et al. 1980. Renumeraram a unidade para complexo Maracassué e a posicionaram no Arquiano. A Não é o concepção. arquiano, tá? No arquiano, Sim. pai. A concepção atual do complexo é devida à Pastana de 1995, que limitou sua ocorrência ao domínio Gurupi. Figura 1. Qual é a figura, professor? Figura 1 é o mapa. Ah, sim, desculpa. Que não dá para ver direito. Aqui, ó. Olha, o Segundo. complexo Maracassué, ele vai esse aqui, tá certo? Ah, bom, sim, sim. Deixa eu ver. Deixa eu só olhar aqui. Complexo Maracassué, ele disse que está restrito ao domínio Gurupi, aqui na região do rio Gurupi, tá certo? Ele não aparece para cá, ele está dizendo que ele não aparece para cá nessa região do Crato São Luís, tá? Do domínio do Crato São Luís. Pode ler. Segundo aquele autor, essa unidade representa porções mais basais da crosta, aflorando. Caramba, peraí que eu me perdi. Aflorando em contato tectônico com as demais unidades do domínio da figura 3. A constituição litológica do complexo é dominada por ortognáceas de composição tonalítica. De nome é esse aqui, professor? trondigemíticas, é uma composição trondigemítica, tá? Eu pensei que alguém tinha batido no teclado. Não, é trondigemíticas o nome. Ah, sim, tá bem. Eu posso trazer granodiarítica, além de paragnáceas, mostrando os efeitos variados de migmatização, tendo suas rochas atingidas atingir a condição metamórfica de faciais afibolítico médio e alto. Tá, então, veja só, o complexo Maracassué, nós temos que entender que ele é um complexo de rochas metamórficas, é isso que a gente tem que entender, de alto grau metamórfico. Tanto que ele é tão alto grau metamórfico, que é o grau anfibolítico, tá? Que ele já chegou, parte dele já foi fundido, transformado em rochas magmáticas, tá? Já teve fusão parcial dele. Tanto que ele diz que esses paragnáceos, ou seja, esses gnáceos derivados de sedimentos, tá? Mostram variadas migmatizações, ou seja, variados pontos onde houve a fusão. E ele ainda vai mais longe. Ele diz que tem composição tonalítica, trondigemítica e granodiorítica. É o TTG, tá? A composição TTG tonalíticas, trondigemíticas e granodioríticas, tá? Ele vai ficar ali na base do Stracaiser, tá? À direita, aquele triângulo que vocês aprenderam a manusear com a professora Kézia, tá certo? Então, ele afirma que essas rochas são de alto, do facies, não é da facies, tá, pessoal? É do facies, é do masculino. É de facies anfibolito médio a alto. A partir desse anfibolito alto, ele começa a fundir, tá, gente? Tá? É a última fase do anfibolito alto, ele começa a fundir. Anfibolito, porque ele já começa
o mineral, o guia do anfibolito é o anfibólio. Tá? A família do anfibólio tem vários tipos de anfibólio. Dornblenda a tremolito. A tremolita actinolita, tá? É uma família grande. Continua, Eduardo. Sou eu, sou o Jonas. Sim, você vai ler todo esse. Dados RB, SR, que eu Não, esqueci. RB não, rubídio e estronço. Isso, rubídio e estronço. Isso é uma coisa comum da vida de vocês, tá? É química geral. Vocês estudam. Para datação, Rubídio, né? estronço. Uhum. Dados rubídios trossos em rocha total, a nomenclatura lá que ele está mencionando, acusaram idades entre 580 milhões de anos e 800 milhões de anos. Da tabela 1... 580 a 800 milhões de anos, que é um é? Não sei lhe falar, professor. Onde é que começa? Vocês têm que ter só na ideia, na cabeça de vocês, que o El Arquiano termina em 2.500 milhões de anos, tá? O Proterozoico vai de 2.500 milhões de anos a 542 milhões de anos, tá? Então, isso é Proterozoico, é o El Proterozoico, tá? Tá bem, 580 é maior, tá? Então, é o proterozoico. Então, ele é o proterozoico mais novo. Então, ele é o neoproterozoico. Aí tem o médio proterozoico e tem o paleoproterozoico, lá embaixo, que é o mais antigo. O paleoproterozoico é onde está o domínio do Crato São Luís. E o neoproterozoico é que está o domínio Gurupi. Tá certo? Por isso que ele separou essas unidades em dois domínios, tá? Continua aí. Entretanto. Tá bem. O professor tá tendo. Tem uns cachorros latindo aqui na rua, acho que pode atrapalhar um pouquinho. Mas lá vai. Tá, eu tô ouvindo. Entretanto, Pastana, 1995, manteve o posicionamento dessa unidade no Arquiano. Unicamente por correlação com outras unidades do Crato Amazônico. Duas amostras coletadas. Olha só, o que foi que ele fez de Pastana? Ele disse que era arquiano, tá? Mas veja só, 1995, a gente andava ali no Carajás, andava não só no Carajás, em outras regiões ali do sul do Pará, e a gente encontrava esses guinais lá e dizia que era o embasamento. O que é o embasamento? A rocha que está sustentando todo mundo, tá? Que segurou essas bacias, serviu de aporte para receber toda essa carga de sedimento, todas essas intrusões. Então, era chamado de complexo Xingu. Só que esse complexo Xingu, com o passar dos anos, ele foi sendo individualizado, ele foi sendo subdividido. Tá? Então, como ele pegou a rocha lá do Crato Amazônico, que é ali para o lado de Carajás, que a gente consegue ver essa parte do crato, né? Essa parte da crosta florando, a crosta antiga florando, né? Aí você pega ela de lá e compara fisicamente com a do complexo Maracassumé, aí disse, olha, isso é muito parecido, realmente é muito parecido. Se você olhar, são guinais migmatizados, tudinho, PTG, né, tonalito, trono de gemito e grano de orífico, tá? Quando você vê isso daí, não, isso daí é a mesma coisa. Então, como no complexo Xingu já estava caracterizado por idade, sendo arquiano, ele pegou e chamou que essa unidade metamórfica era arquiana, só que com o nome complexo Maracassumé ou
associação metamórfica Maracá-Sumé, tá certo? Mas ele manteve a idade lá para baixo. Aí a gente vai ver que essa idade não se sustenta com os trabalhos recentes do Clay e do Moura. Vamos seguir aí. Tá ok, pessoal. Duas amostras coletadas ao longo do rio Gurupi, na figura 1, que ele está mencionando, foram datadas por evaporação de esqueci qual é esse símbolo, pessoal. Você esqueceu do chumbo? Eu tava pensando que era chumbo, mas aí eu fiquei com medo de falar chumbo e errar. Tá. É chumbo. Em zircão, na tabela 4. A amostra EK18A Para aí nessa amostra, EK18A. Por que ele fala EK18A? é uma unidade de amostra? Não, é uma amostragem. Entre várias. Né? Provavelmente, esse 18 é a amostra número 18 dele, né? Sim, entre várias. Então, como ele coletou várias amostras do mesmo lugar, ele colocou 18A, 18B, 18C. Olha, aqui embaixo tem a 18B, tá? Tem uma outra igualzinha. Agora, por que ele colocou, que passa alguma coisa na tua cabeça, por que ele colocou essa nomenclatura EK? Eu falei isso ontem. É porque é amostragem de corrente, professor? Aí teve que Não, determinar. isso daí não, isso é a inicial do nome dele, do autor. EK, de Evandro Klein. Então, quando a gente faz essas amostragens, a gente vai colocando o nosso nome para identificar quem foi a pessoa que coletou. Tá? Quando a gente está na empresa, a gente faz essa nomenclatura também. Tá? Que a gente coletou essa amostra, a gente vai colocar lá Eduardo Paiva, por exemplo, EP, EP01, EP02, EP03A, 03B, 03C. Então, cada amostra dessa, vocês vão entender que ela tem uma identificação. Nessa identificação, ela tem um X, o Y, Z. Quem é o X? É a coordenada norte-sul, perdão, a coordenada leste-oeste. O Y é a coordenada norte-sul, tá? E o Z é a altitude. Então, você faz o georreferenciamento dessa amostra, que ela vai cair lá onde você colocou, tá certo? Então, essas nomenclaturas aqui a gente utiliza muito. Quando vocês forem lá para o trabalho de campo, vocês vão estar trabalhando em equipe. Quando vocês colocarem o número na amostra de vocês, você pode colocar lá equipe 1, equipe 2. Aí você colocar E1, ou EQ1, EQ2, EQ3. Coletou no mesmo lugar? Então, EQ1, A, EQ1B, EQ1C. Então, a gente tem que ter um critério para dar um número. Em algumas empresas, como a gente vai fazer amostragem uma quantidade muito grande de amostra, né? Por exemplo, a gente vai fazer sedimento de corrente, aí a gente identifica qual é o sedimento, vamos dizer, a amostragem, SS. SS é sedimento de corrente em inglês, tá? Stream Sediment. Então, ele vai colocar 1, 2, 3, 4, e vai até 5.000, 10.000 amostras. O solo, a mesma coisa, só coloca um S. S0001, S0002, por quê? Ele cria um campo de 5 dígitos, por exemplo. Testemunho de sondagem. Normalmente, testemunho de sondagem, o pessoal coloca a nomenclatura do D que é de drilling. Então, sempre esses números, a gente sempre vai colocando a nomenclatura em inglês, que é uma nomenclatura universal. Tá bom, Eduardo? Entendeu aí? Jonas, professor. Valeu, Jonas. Entendi sim, quem é que professor. estava lendo? Era tu, Jonas? Sou eu, professor. Vamos lá, então. Vai lá, Jonas, continua. Tá bem, professor. A amostra EK18A é um gneiss tonalítico de granulação média,
bandada e dobrada, apresentando mobilizados leucograníticos de granulação grossa. A amostra EK18B. Mas por que essa? Nossa. Né? Peraí, só um Você minutinho. entendeu que é uma granulação média, bandada, né? É uma estrutura metamórfica, o bandamento, é dobrado, ele está todo deformado, apresentando mobilizados leucograníticos. O que é um leucogranítico? Vocês lembram de minerais leucocráticos da professora Kézia? Quais são os minerais que representam esses leucocráticos? Quais são os minerais leucocráticos? Você vê que tudo que a professora Kézia, o professor Mário, passou para vocês, agora nós estamos indo resgatar, tá? Professor. Oi, Cirilo, né? Não, é o Anderson. Eu estava Oi, Anderson. associando, mas não... Os leucocráticos não são os que possuem os félsicos? Exatamente, são os minerais félsicos. Então, ele é um granítico, eles são rochas bandadas, né, leucocráticas, né? Então, não tem minerais escuros, eles têm minerais claros, minerais félsicos. Quem são os minerais leucocráticos, de um modo geral? São os quartos e os feldspatos, tá? E quem são os minerais que são melanocráticos em diante? São as micas, né? A biotita, os anfibólios, tá? Quando a gente pega aqui esses minerais, eles não são leucocráticos, eles estão bandados, tá? E eles são melanocráticos, você vai ver que ele já tem minerais ferro-magnesianos pelo meio. Então, os leucocráticos são os minerais claros, tá? Os que vocês aprenderam lá com a professora Kézia. Tá certo? Continua, Jonas. Na amostra Onde foi que eu parei? EK18A. Na amostra EK18A, 3 cristais. Tá. Não localizei. 3 cristais. Eita, caramba. 3 cristais de zircão forneceram idades entre 2.113 milhões de anos e 2.135 milhões de anos. 4 cristais de zircão na amostra. Acho que é 2. Acho que ele quis se referir a 2, né? Deixa aí meu cristal. Não, isso aí, essa daí, ele viu lá na amostra EK18A. Sim, aí depois ele 4 menciona. cristais de zircão na amostra, EK18B aqui. Sim, aí depois ele menciona essa EK18B. Mostrando 2 grupos distintos. Mostrando 2 grupos distintos de idade. 2 cristais forneceram idades entre 2.063 milhões de anos e 2.128 milhões de anos. Próximas nas apresentações pelas amostras EK18A. Só um minutinho que eu não tô entendendo essa parte aqui, pessoal. É o seguinte, deixa eu ler para você. Na amostra 18A, 3 cristais de zircão forneceram idades entre 2.113 e 2.135 milhões de anos. 2 cristais. A diferença desses 2 cristais, tá, foi de 13 para 35, 22 milhões de anos. Tá? 4 cristais de zircões na amostra, 4 cristais de zircão da amostra EK18B mostram 2 grupos distintos de idade. Tá? E esses 2 grupos distintos, eles vão ser diferentes, né? Que eles vão ter daqui, que é essa daqui, olha, a amostra 18A e os leucogranitos de granulação grossa,
que é o 18B. Então, o que foi que ele fez? Ele separou por descrição a amostra e foi datar. 2 cristais forneceram idade de 2.063 e 2.128, próximas às apresentadas na 18A. Veja só, tem uma diferença de idade aí de 60 milhões de anos, tá certo? Na 18A, a datação são mais próximas, mas a 18B mostraram 2 agrupamentos distintos de idade, com diferença de 60 milhões de anos, certo? Mas ele diz que essas idades estão apresentadas, elas estão próximas da 18A. Então, elas são, aparentemente, o que é que ele vai concluir? Que são rochas com pulsos diferentes, tá? Que se cristalizaram em momentos diferentes, mas que possuem uma cogenicidade. Eles possuem uma genética de uma câmara magmática com pulsos diferentes ao longo do tempo. Só que são pulsos que levaram milhões de anos para se cristalizar, tá, gente? É essa a ideia dele. Vamos aqui. E 12 cristais apresentaram idades de 2,58 e 2,60. Olha aqui, ele já subiu 400 milhões de anos. Foram 2 grupos, tá? Da idade do 2,3 e 2,128, muito parecido com a do 18A, e o 18B deu essa idade aqui parecido, um grupo parecido com o 18A, e só que deu um outro agrupamento que foi de 2,58 a 2,60 bilhões de anos, interpretadas como herança, vinda de sucessão dos estados mais adiante. De discussão dos dados mais adiante. O que é que ele vai dizer? Que eles herdaram, tá? O magma estava cristalizando, aí teve um novo pulso, o cristalzinho já estava cristalizado, aí envolveu aquele cristal, aí veio lá de baixo. Então, ele disse que esse é um cristal herdado de um pulso magmático, tá? Com 400 milhões de anos de diferença. Então, veja só, 2,58, gente, 2,58 para o complexo Maracaçumé, isso é arqueano. Ele já saiu do El-Proterozoico, ele já entrou no El-Arqueano. Mas o complexo Maracaçumé está caracterizado como paleoproterozoico, como proterozoico, aliás. E ali então, esse El-Proterozoico, esse paleoproterozoico aqui, ele diz o seguinte, que parte dessas rochas foram herdadas. E quando teve o metamorfismo, teve essa evolução da crosta, esse cristal de zircão ele não foi aberto, ele não sofreu uma fissão nuclear, tá? Para ele ser aberto o sistema dele, ou seja, da estrutura atômica ter vazado por alguma fratura, qualquer coisa no cristal, ele disse que o sistema foi aberto. Provavelmente ele não abriu, então ele foi herdado de uma outra rocha que ele não sabe de onde é. Tá? Ele pode criar uma interpretação para cá. Ele pode criar que esses zircões são realmente da crosta mais antiga que pode estar ali na região de Baracaçumé, na região do Crato São Luís, mas que ainda não aflorou, mas que está escondido em algum canto ou alguém nunca conseguiu definir um corpo nesta idade, certo? Arqueano. Quem é que está mais presente aí? Eu estou aqui, professor. Eduardo. Aqui, professor. Eduardo, então continua a ler os 15 gitos Marajupema. 15 gito, você vai ver que é
é o nome de uma rocha, tá? E Marajupema deve ser algum rio ou Marajupema é alguma comunidade. uma vila em Cachoeira do Piriá. Ó, pronto. Tá resolvido, Marajupema. Tá. Então, lê lá. 15 Gito, Marajupema. Pastana, 1995. Reuniu quartzitos feldspáticos, portadores de condierita, granada, muscovita, biotita e pagoclásio, associados a muscovita quartzitos. Na unidade 15 Gito, Marajupema, restrita ao domínio Gurupi, ocorrendo próximo ao contato entre o complexo Maracassumé e o grupo Gurupi, na figura 1. Tá, Aqui, para aí. Para aí, eu vou explicar o que significa. Quartzito feldspático, o que significa isso? não Se sei, ele era professor. quartzito, ele era de quartzo, né? Ele era um arenito que se tornou o quartzito das rochas metamórficas, mas ele é feldspático. Por que ele é feldspático? Primeiro, porque deve ter cristais de feldspato dentro dele. Agora, se esse feldspato era da rocha original, você não sabe. Ele pode ter sido formado durante o processo metamórfico aí. Os cristais, houve uma evolução, tá, minerálica dentro do quartzito e formou feldspato. Então, esses quinzigitos, ele tem essa característica, né? Essa é a descrição dele, é o quartzito feldspato, portadores de cordierita. Cordierita é um mineral alumínio silicatado, tá? Então, a cordierita, ela é típica de zonas de pressão, tá? De alta temperatura. Então, elas podem ser desenvolvidas, tá? E pode ter cordierita também de processo de transformação, tá? Mas ele diz que tem granada, é um outro mineralzinho que vocês devem conhecer, a muscovita, a biotita, o plagioclásio associado à muscovita quartzito. Então, são rochas metamórficas, tá? Ele deixa bem claro aqui que são rochas metamórficas. Na unidade 15 Gito Marajupema, restrita ao domínio Gurupi. Então, só tem ali no domínio Gurupi, tá? Então, esse 15 Gito Marajupema, ele pode ser caracterizado como um litodema, tá certo? Agora vocês veem que é uma característica particular de uma determinada região, tá? Então, isso é um litodema, tá? Porque ele é regional, ele está ali vinculado àquela unidade, tem uma particularidade, tá certo? Vamos lá, Complexo Maracassumé e o Grupo Curupi. Continua, Eduardo. Aquele autor atribuiu condições de... tem que passar, professor. Aquele autor Aqui, contribuiu metamorfismo granulítico. condições de metamorfismo granulítico para essas rochas. Contudo, a Vocês ausência têm de ideia do que é feldespato... um... Sim. Prossiga, professor. Você tem ideia do que é um metamorfismo granulítico? Aí... Já ouvi falar, mas não sei não. Ou se eu vi, se eu sabia, eu não lembro. Pois é, olha, o granulito, pessoal, ele só se forma... O granulito, ele se torna uma rocha densa, tá? Ele só se forma em zonas de colisão de placa, certo? Então, provavelmente, dentro do processo de interpretação do autor, ele vai dizer que ali naquela porção dali do grupo Gurupi, provavelmente
tem um pedaço da crosta, de crosta colisional, tá? Como acontece hoje ali na Cordilheira dos Andes. Então, ali você tem uma zona de colisão. Então, lá embaixo, que está acontecendo o metamorfismo nessa zona de colisão, está se formando, tá? Esses metamorfismos do facies granulito. Tá? É um metamorfismo de pressão muito alta. Tá? Então, ela é muito particular, é uma particularidade muito grande. Quando é que a gente vai descobrir que a gente pode ter esses granulitos lá? Onde tem granulito, se a gente fizer um levantamento aéreo gravimétrico, essa gravimetria vai acusar uma anomalia positiva aonde tiver esses granulitos, tá certo? Então, o metamorfismo granulito, ele tem essa característica, provavelmente de zona colisional. Então, você vê o quanto é complexo aquela região, não só do ponto de vista litoestratigráfico, como do ponto de vista geotectônico, do ponto de vista de evolução de crosta, tá certo? Então, esse trabalho, ele traz para você uma gama de conceitos e de informações que você precisa quer dizer, para dar um up no seu entendimento geológico. Ele ainda diz mais adiante aqui, olha, granulito para essas rochas. Contudo, a ausência de feldespato alcalino e silimanita e a abundância de muscovita sugere rochas que não atingiram faces granulito, apesar dele ter tido um metamorfismo granulítico, que eles chamam. Por quê? Porque ele precisa da silimanita. Por que a silimanita, pessoal? Eu acho que vocês descreveram em mineralogia a silimanita. A silimanita parece uma cícula, tá? Ela se forma, ela é azulada. A silimanita, ele é um mineral de alta pressão, tá? De choque mesmo, de alta pressão. Aí, como ele diz que não tem o feldespato alcalino, né, o K-feldespato e a silimanita, ele vai dizer que não é granulítico, mas no máximo anfibolito alto. Tá certo? Então, ele meio que desconstrói algumas coisas, o Klein, tá? Continua, Eduardo. Eduardo. Anderson. Caiu a conexão. Acho que não, professor. Voltei, professor. Tá, o Eduardo parece que saiu, né? Então, Anderson, Professor, continua sua leitura. Eu estava lendo com o microfone desligado. Ah, tá. Continua aí, Eduardo. Tá. O seu posicionamento no contato entre rochas metasedimentares do grupo Grupi Ignacis do complexo Maracassumé pode ser sugestiva de tratar-se de lentes de quartzitos de faces anfibolito associadas a uma dessas unidades, sem a necessidade de representar uma unidade autônoma. A unidade foi posicionada em sua definição no arquiano, mas dados preliminares em zircão. Klein e Moura, 2001 e... É porque eles dois publicaram dois artigos, o A e o B, em 2001, tá? Ok. Descartam essa possibilidade, sendo a unidade provavelmente de ida de paleoproterozoico. Paleoproterozoico. É um paleoproterozoico. Então, gente, você vê que o Klein, ele diz que as rochas de diferentes
idades e diferentes graus metamórficos podem estar paralelas uma à outra. Elas podem estar lenticularizadas. Como é que acontece a lenticularizada? Através de movimentações tectônicas, tá? Isso é muito tranquilo a gente entender isso, tá? Anderson, você pode ler o grupo Gurupi? Posso sim, professor. Olha, o grupo Gurupi é mais extenso, né? Porque o grupo Gurupi é muito importante para nós aqui. Posso ler sim. Sim. Similarmente ao grupo Arizona, é constituído por um conjunto metavulcano sedimentar metamorfizado, em faces de xisto verde, localmente anfibolito. E, professor, eu vou abrir aqui no meu computador, tá? Vai continuar a sua imagem, mas é porque eu não tô conseguindo ler aqui. Eu vou abrir o Tá artigo legal. aqui, tá? Só um momento. Tranquilo, fica à vontade. Aqui. Grupo Gurupi, página 9. Tá, Grupo Gurupi. Similarmente ao Grupo Arizona, é constituído por um conjunto metavulcano sedimentar metamorfizado em faces de xisto verde, localmente anfibolito. Foi definido por Francisco et al. Em 1971, que se referiam às rochas que ocorriam tanto no domínio São Luís quanto no Gurupi. É possivelmente as unidades mais polêmicas, tendo passado por diversas reintemperações no que se refere à sua denominação, conteúdo litológico, litoestratigrafia, idade e distribuição geográfica. Sua atual conceituação é devida a Pastana, 1995, que restringiu sua ocorrência ao domínio Gurupi. Figura 1. Costa, 2000, descreveu um zonamento litológico sedimentar e metamórfico nas rochas desse grupo, aflorantes ao longo do rio Piriá, e propôs uma subdivisão em 3 formações, de nordeste para o sudeste. Figura 1. O rio Piritoró, é Piritoró ou é Peritoró? Rio Piritoró. Piritoró. Sequência pelítico-carbonosa fosforítica de águas não muito rasas e grau metamórfico muito baixo e anquimetamórfico. E, professor, para aí. Essa sequência que eu não entendi. Tá, para aí, exatamente. Quando vocês forem formar a coluna de vocês lembram que vocês podem falar do tipo de ambiente, paleoambiente, tá? Olha só o que ele diz. Esta formação Rio Peritoró, tá? Ele andou dentro do Rio Peritoró e ele saiu da onde? Descreveu o zoneamento litológico. O que é o zoneamento litológico, pessoal? Ele saiu de uma região, deixa eu fazer um desenho aqui. Sua atual concepção é devida à Pastana 95, que restringiu sua ocorrência ao domínio Gurupi. Tá? Costa, em 2000, repara que é um trabalho com mais ou menos 20 anos, descreveu um zoneamento litológico sedimentar. O que é o zoneamento? Uma variação de tipos litológicos quando litológico sedimentar e metamórfico nas rochas deste grupo aflorante ao longo do rio Piriá, tá? Você vai ver que o rio Piriá, ele passa Cachoeira do Piriá, ele passa bem pertinho de Cachoeira do Piriá, aflorante, e propôs sua subdivisão em 3 formações, de nordeste para sudeste.
Então, o que foi que ele saiu? Ele saiu de Nordeste, do quadrante, tá? Do quadrante 4, 1, Professor, 2, 3, Nordeste não é o primeiro quadrante? Nordeste, perdão, desculpa. Ele saiu do quadrante do Rio para o litoral, essa sequência política do Piriá e propôs subdivisão e transformações de Nordeste para Sudoeste. Ele saiu do quadrante 1, tá? Então, o quadrante 1, pessoal, naquela região, ele subiu o rio, tá? Porque o rio Piritoró, ele vai, deixa eu ver, o rio Piritoró, não, o rio Piritoró eu acho que ele joga dentro do Piriá, dentro do Piriá. Bom, ele saiu e saiu descrevendo essas... Oi? Então ele está seguindo o mesmo caminho da rocha mais antiga, né? O JT, voltando à ilustração de Pode ontem. ser, pode ser. Ele saiu da mais nova para a mais antiga, tá? Aí ele descobriu que ao longo da beira do rio, ele conseguiu separar 3 sequências distintas. A primeira ele chamou de Rio Piritoró, que é uma sequência pelítico-carbonosa, ou seja, ela é de um ambiente que já de águas calmas, tá? Provavelmente ali já é de ambiente marinho, tá? Por quê? Porque está carbonosa, tem muito, talvez, matéria orgânica, tá? Fosforítica, tá? Tem alguns, esses deletérios aqui que vai estar no meio, ela tem a base de fosfato, tá? De águas muito rasas. Então, essas águas muito rasas, era alguma enseada na beira do mar, tá? E grau metamórfico muito baixo. O anquimetamorfismo, pessoal, um grau muito baixo é aquele xisto verde baixo, tá? Aquele lá o início. O anquimetamorfismo é quando a rocha começa a sofrer uma modificação metamórfica. É um anqui, é um anterior, tá? Ainda você não consegue classificar como metamórfico. É isso que ele quer dizer. Mas já tem um metamorfismo muito, muito, muito sutil. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho de campo e o professor João Paulo reconheceu essas formações num único perfil, tá? Olha, isso aqui deve ser o Rio Peritoró, em função disso, 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 tá? E quando a gente ia lá para a formação Jeritequara, que provavelmente vocês talvez não visitarão, porque o acesso é bem ruinzinho para Jeritequara. Aí, nesta Jeritequara, a gente vai encontrar uma sequência pelítica metamorfizada até o face xisto verde alto. Quem é o face xisto verde alto? Ele já vai... O xisto verde baixo é o filito, tá? A ardósia ali, o filito, e você passa do filito para o mica-xisto. O mica-xisto, ele entra no muscovita-xisto e passa para uma biotita-xisto, tá certo? Na sua evolução. Quando ele chega nessa estrutura já xistosa, tá? Você vê que a rocha ou é mais antiga ou sofreu mais metamorfismo. Como o próprio Igor falou, né? Ele saiu de Nordeste para Sudoeste, então ele foi nas direções das rochas mais antigas. Tá? Foi uma boa observação, viu, Igor? E Vila Cristal, compostos por xistos feldspáticos bandados. Olha só, ele sai de uma unidade anquimetamórfica, tá? Quase sedimentar, passa para uma já xistosa, e nessa xistosa, ele passa para uma já com caráter já bandado. Ou seja, as rochas, provavelmente, ele vai colocar aqui que a formação
Peritoró, no topo, no meio ele vai colocar grau metamórfico, a Jeritequara, e embaixo ele vai colocar a Vila Cristal, tá? Então, ele passa de um anquimetamorfismo para um xisto verde para um facies anfibolito, tá certo? O facies anfibolito, ele vai ver que as rochas já estão todas bandadas, olha onde... aqui a gente já vê o xisto, a Vila Cristal composta por xistos feldspáticos bandados, tá? Contendo granada, cloritoide e estaurolita, tá? Metamorfizada em faces epidoto anfibolito a anfibolito, tá? Então, veja só, isso aqui é alto grau metamórfico já. Ele já está quase fundindo aqui, tá, pessoal? Ele já é uma rocha paraderivada se ele já começar a fundir aqui. Vocês entenderam? Então, ele pegou esse grupo do Gurupi, o Rocha, Florante, tá? Esse grupo Gurupi, e dividiu, como a gente viu, os grupos eles podem ser divididos em formações, tá? Então, ele pegou esse grupo, chamou de grupo Gurupi, e dividiu em 3 formações. Do topo, formação Peritoró, a mediana, Jeritequara, e a Vila Cristal, a formação Vila Cristal. A gente consegue descrever a Peritoró, consegue descrever a Jeritequara, e a Vila Cristal, a gente passa da Vila Cristal e consegue descrever também. Na Jeritequara, o professor Gabriel, junto com o professor Taylor, tinha os trabalhos de umas cavernas lá, que eles descreviam, publicavam. Tá? E essas cavernas, elas tinham uns bolsões de quartzo bem grandes, né? Então, esses mobilizados quartzosos, dentro do processo de metamorfismo, ele cria uns olhos dentro dessas unidades bem grandes. E esses quartzos, às vezes, eles são dissolvidos com o passar do tempo, né? Tá? E fica aquele espaço bem grande. Aí fica acumulando animais lá, como animais do escuro, morcego, e formam essas cavernas. Tá certo? Você entendeu, Anderson? Eu entendi, professor. Tá ótimo. Tá, continua. Ok, continua. A partir dessa subdivisão. Oi? A partir dessa subdivisão, né? Tá. Essa subdivisão não se verifica no perfil do rio Gurupi. Além disso, o conteúdo vulcânico tem sido subestimado, especialmente na formação Rio Peritoró, onde rochas metavulcânicas félsicas intermediárias e máficas associadas com rochas tufáceas ocorrem intercaladas com rochas metasedimentares, constituindo importantes hospedeiras de mineralizações auríferas, como Cachoeira, Chega Tudo e Montes Áureos. Bittencourt et al. 1991, Yamaguchi Village 1999 e Torresini 2000. Você vai comentar? Veja só, para aí. Vou comentar assim, tá? O que é que acontece? O Costa, ele subestimou, como outros autores subestimaram a importância das rochas vulcânicas que estão associadas, né, nestas 3 sequências aí. Provavelmente, como se trata de regiões de fundo oceânico, essas regiões aqui do grupo Gurupi, eu estou falando do paleoambiente deles, tá? Então, como se trata dessas
desses ambientes, provavelmente nós vamos ter rochas vulcânicas associadas, porque são sequências vulcano-sedimentares metamorfizadas. Então, são sequências meta-vulcano-sedimentares. Então, numa sequência meta-vulcano-sedimentares, onde ele caracteriza que essas rochas elas são félsicas, intermediárias e básicas, máficas, né? Elas são muito reativas quimicamente. Então, se elas são reativas quimicamente, elas são ali rochas lá da parte da base da crosta, tá? Isso tudo aqui no Proterozoico, e que tiveram essa ascensão nessa época, tá? E ele descreve que essas rochas, elas estão associadas às rochas tufáceas. O que é um tufo, gente? O tufo é uma rocha derivada da associação vulcânica com associação sedimentar. Quando a gente descreve numa rocha um tufo, um tufo ele pode ser aquela parte explosiva, que ele pode ser grosso, formando bombas vulcânicas, como ele pode ser bem fininha, tá? Esses tufos bem fininhos, onde pedaços da explosão caíram dentro do magma, a gente tem uma descrição que a gente chama de tufo fino, tufo médio e tufo grosso. Então, numa descrição em inglês, a gente costuma achar isso na descrição assim, fine tuff. Então, esse fine tuff, isso daí é muito reativo do ponto de vista químico para a geologia econômica, tá? Então, ele descreve uma associação minerálica e uma associação de rochas, de litodêmicas, de rochas litoestratigráficas muito reativas. E ele ainda diz que essas rochas são os verdadeiros responsáveis por hospedar as mineralizações auríferas de Cachoeira do Piriá. Essa cachoeira é Cachoeira do Piriá, tá? Assim, ó, Cachoeira do Piriá. Chega tudo, ela se estende desde do Maranhão até o Pará, bem na divisa dos dois estados. Você segue o rio, sobe o rio, o rio Gurupi, você chega nela, tá? E você pega também Montes Áureos. Tá? Montes Áureos é outra região do Maranhão onde tem grandes mineralizações auríferas. O garimpo corre solto lá. Também tem umas empresas trabalhando lá, né? Muitos colegas técnicos e geólogos já trabalharam nessa região. Então, Bitecu, Yamaguchi, Vilas, Torresine, todos eles comentaram que essas mineralizações, essas rochas são importantes do ponto de vista econômico, tá? Então, muita gente despreza, e nós não podemos desprezar. Quando a gente pega testemunho de sondagem naquela região, a gente encontra essas rochas vulcânicas em profundidade e mineralizadas, tá? Metavulcânicas já, tá? Vamos lá, pessoal. Vai lá aí, Anderson. As relações de contato com outras unidades também são pouco visíveis, tendo sido determinadas relações de intrusão com os granitóides Japim e Cantão, e por falhamento normal com a formação Piriá, a cobertura sedimentar, segundo Costa 2000. Entende? Tá, vamos lá. Quem é o granito Cantão? São esses granitos aqui, tá, pessoal? Olha o Japim aqui, o Cantão é uma coisinha dessas aqui embaixo, tá? De alguma coisinha pequena, tá? Ele não aparece aqui. Rio Gurupi, a gente está aqui, a gente sempre se hospeda aqui nessa região aqui, ó, a gente se hospeda mais ou menos por aqui, tá? Aí a gente vem visitar, até aqui o granito, esse aqui parece ser o granito Cantão, tá? Então você vê que esse granito Cantão tem as bordas todas arredondadas, né? Parece que ele intrudiu dentro dessa região, tá? Ele está todo arredondinho aqui, tá?
Vamos lá. Entende-se, portanto, que essa unidade ainda requer estudos, mapeamento, geoquímica, metamorfismo, e que uma redefinição quanto ao conteúdo litológico e conceito, pelo menos, da formação Rio-Piritoró se faz necessária. Para esta unidade foi também atribuída a idade arqueana à paleoproterozoica, segundo Pastana, 1995. Embora as datações rubídio e estrôncio disponíveis mostrem idades entre 530 e 1096 milhões de anos, Hurley, professor, que fala? Professor? Só um minuto. Só um minuto. Cadê aqui? Vamos lá. Eu parei para ver a mensagem da Josi aqui, que é uma pessoa próxima à família dela, faleceu. Para esta unidade foi também atribuídas as idades arqueanas e paleoproterozoica, Pastana de 95, embora as datações rubidio-estrôncio disponíveis mostram idades entre 530 a 1096 milhões de anos. Harley et al. 68, Cordani et al. 84. Abril 1999, Klein e Moura 2001. Apresentaram Agora dados. você vê, ele leu isso, ele leu esse pedacinho aí do Harley 68, do Cordani 84, ele leu em abril 1990, tá? Esse APUD significa que essas informações do Harley e do Cordani estavam escritas dentro de abril de 1990. Quem leu o artigo do Harley e do Cordani foi o Abreu, tá? Aí ele diz que está dentro, ele está inserido dentro de Abreu, essa informação. Continua. Apresentaram dados em zircão de 2 amostras de rocha metavulcânicas félsicas, que ocorrem intercaladas com rochas metasedimentares. As idades médias obtidas foram 2.148 milhões de anos a mais ou menos 1 milhão de anos, e 2.160 milhões de anos a mais ou menos 3 milhões de anos. De acordo com está na tabela 3. Enquanto as idades de etapas individuais de evaporação variam respectivamente entre 2.143 e 2.153 milhões de anos e entre 2.152 e 2.165 milhões de anos. Essas idades médias e os intervalos de variação são similares aos encontrados para a suíte intrusiva Tromaí. Você entendeu? Aí por isso que essas rochas, esses zircões aqui, eles podem ser herdados, tá? Mas essas vulcânicas aí posicionaram o grupo Gurupi lá no Paleoproterozoico, tá? Posicionaram lá. Nós estamos a 9:09. Deixa eu ver o Maria Suprema. Vamos ler mais o Maria Suprema? Quem é que está presente aí? A Tabita? Eu estou, mas está muito barulho. Tá barulho aí, né, Igor? Tudo bem. O William está aí? Eu estou aqui, professor. Estou, professor. Tá. Quem foi que falou? A menina? A Tabita. Tá, deixa eu ouvir a Tabita. Leia, Tabita. As meninas estão se manifestando muito pouco, gente. Eu gostaria que se manifestassem mais. Então, olha só. Ele aqui começa a trabalhar os granitóides, tá, gente? Tá? Então, ele começa pelo Maria Suprema. Maria Suprema, aqui no mapa, é esse corpo aqui dentro do grupo Gurupi, tá vendo? Ele está alongado aqui dentro do corpo Gurupi. Ou ele aproveitou uma zona de cisalhamento, a foliação, ou quando teve aqui a deformação do grupo Gurupi, do complexo Maracaçumé, aliás,
quando teve a deformação, ele deformou também o granito Maria Suprema. Tá? Vamos ver se o granito Maria Suprema foi envolvido por esta deformação. Leia aí, Tabita. Unidade definida por Pastana, 1995, corresponde a um único corpo alongado de leucogranito, composto por quartzo, feldspatos, biotita e muscovita, além de zircão, apatita e ocasional andaluzita. Continua? Pode, continua. Não, você entendeu que a composição dele é de um granitóide, de um granito, né? Ele é composto por minerais alongados, é um corpo alongado, minerais leucocráticos, que ele descreve aqui, o quartzo, o feldspato, a biotita e a muscovita. Ele coloca uma informação importante, esse é um granito a 2 micas. Então, quando nós encontramos esses granitos a 2 micas, ele tem uma informação geotectônica para nós, tá? Encontra-se milonitizado, continua, tá? Encontra milonitizado com um aspecto xistoso e ginaicico. Acho que é isso. Tá, então eu vou fazer uma pergunta para você. Professor, Eu comecei que é logo no gnáisico? início. Anderson, explica para o Igor que é gnáisico. Gnásio. Ginaicico. O gneiss é uma rocha metamórfica. É o gneiss. Porque tá A rocha gnáisico. metamórfica de alto grau. É porque tá gnáisico. Não, porque a gente gnáisico. Ele já falou que Eu relacionei. Eu acho que é porque eu li ginaicico, professor, ele se confundiu. Ah, tá. Gnaisinico, né? Dininico, né? Esse daí, ó. Esse nico aí que você atrapalhou, né? Então, veja só, Tabita. A informação que o texto está, que essa rocha está completamente deformada, tá? Olha só o que ela diz, a unidade foi, ela está milonitizada, ela está cortada por zonas de cisalhamento, por zonas metamórficas, tá? Com aspecto xistoso agnáisico, ela tem, os minerais estão todos alongados, estão estagnaisificados, né? Está metamorfizado mesmo, e ocorre de forma intercalada nas rochas do complexo Maracaçumé. Tá? Aí eu pergunto, essas rochas, elas intrudiram antes ou depois da formação do metamorfismo Maracaçumé? Depois? Acho que Eu também depois. acredito que depois. Depois. Se ela intrudiu depois do complexo Maracaçumé, ela tinha que interromper as foliações do complexo Maracaçumé. Muito pelo contrário, ela está toda cortada pelas foliações das feições metamórficas do complexo Maracaçumé. Tá? Então Ou seja, ela intrudiu antes e depois veio a deformação metamórfica do complexo Maracaçumé e envolveu a rocha como um todo, tanto que ela está completamente alongada na mesma direção do complexo Maracaçumé. Vocês entenderam qual o nível de informação que uma rocha, uma descrição dessa traz para a gente? É isso, continua, Tabita. A unidade... Professor, então ela veio antes? Ela veio antes. Não entendi por quê. Ela veio antes. Não, ela veio antes da deformação, mas ela intrudiu dentro dessas rochas sedimentares antigas. Então, a bacia existia, ela veio e intrudiu nesta bacia e depois veio o metamorfismo e envolveu todo mundo. Tá. Você entendeu? Essa é a sequência do das chives ocorre de forma intercalada. Aí dá a impressão que ela veio depois.
Mas a intercalação aí é porque ele foi fatiando essa rocha. Ele foi fatiando e deixando slices, né, fatias separadas. Ora é rocha metamórfica, ora é rocha ígnea. Dá para separar uma da outra. A tectônica faz isso. Ela faz uma espécie de um feixe, tá? Ela se abre no leque e esses leques, cada banda desse leque se movimenta. E uma vai para cima, outra vai para baixo. Então, se você fizer um corte num plano, tá? Aí você vê esse leque todo, as rochas todas alinhadas e de idades separadas, composicionalmente divididas, tá? E entre uma e outra sempre vai ter uma estrutura tectônica, uma zona de cisalhamento, uma rocha, uma falha de cavalgamento, uma falha transcorrente, e assim por diante, tá? Continua, tá? A unidade foi interpretada por aquele autor como sendo um granitoide estratoide sincolisional, peraluminoso tipo S. Você vê, peraluminoso tipo S é paraderivada, tá, pessoal? Ele veio de fusão parcial da crosta, produto de um metamorfismo que evoluiu até uma fusão, tá? Então, ele é derivado de rochas sedimentares, tipo S. Tipo I é derivado da crosta inferior, tá? Vamos lá. Gerada por fusão parcial de rochas do complexo Maracassumé, embora admita, ao mesmo tempo, para derivação, durante a implantação do cinturão Gurupi. O que é que ele quer dizer com isso? Ou ele veio antes e se encaixou e depois veio o metamorfismo, ou ele diz que durante o metamorfismo essas rochas sofreram fusão parcial, tá? Ela fundiu e ao mesmo tempo foi submetida ao metamorfismo, tá? Durante a progressão do metamorfismo do complexo do cinturão Gurupi, tá? Então, uma ou outra. Ela veio antes do metamorfismo e o metamorfismo envolveu, ou ela veio durante, mas após ela não veio, não. Porque se ela tivesse vindo após, ela ia ser isotrópica, ela não ia refletir as unidades dentro, as estruturas dentro dela. São essas informações mais importantes aqui para a gente ter, tá bom? Vamos lá. Em campo, a separação dessas rochas daquelas do complexo Maracassumé é extremamente difícil, visto que se encontram paralelizadas e misturadas devido à transposição por intenso cisalhamento transcorrente. É isso que eu estava dizendo. Então, a tectônica vai aleitando, vai colocando uma do lado da outra. E, às vezes, você vai andando por cima dessas rochas, ora você está pisando numa rocha metamórfica, ora você está pisando numa rocha ígnea metamorfizada. Então, você se confunde, você não sabe se aquela que está só metamórfica, se é apenas a ígnea que está totalmente cisalhada ali, totalmente deformada, ou ela é um slice, uma fatia da rocha metamórfica. Então, é uma coisa muito complexa, né? Por isso, em função desta complexidade, até porque ele recebe esse nome, ele vai recebendo esse nome, essas rochas de complexo, né? Que são complexos geológicos, complexos metamórficos, coisas muito não simples, de evolução bastante ampla, tá? Em campo, a separação dessas rochas daqueles do complexo Maracassumé é extremamente difícil, visto que encontra-se paralelizadas e misturadas devido à transposição por intenso cisalhamento transcorrente. Foi isso que você leu, né? Tá? Deixa eu terminar de ler esse aqui. Tá? Não há elemento suficiente para
descartar a existência desta unidade. A dizer que ela não existe, porque ela é um fato, ela é factual, sendo requeridos estudos mais detalhados. Entretanto, coloca-se aqui a hipótese de que essas rochas podem apresentar volumes importantes de mobilizados migmatitos do complexo Maracassumé, ou seja, mobilizado de rochas já fundidas de dentro do complexo Maracassumé, ou seja, rochas paraderivadas, ou mesmo xistos de granulação grossa intercaladas neste complexo, que é possível, né? Apenas uma sucessão de rochas. Neste dado geocronológico disponível, a unidade foi posicionada no Paleoproterozoico, na sua definição Pastana 95, e no Neoproterozoico por Costa 2000 e Palheta 2001, por correlação com outros granitóides peraluminosos deste período, como o Ney Peixoto, ver abaixo. Poxa, o Ney Peixoto, ele está acontecendo, sabe aonde? Lá em Irituia. Tá? Tem uma enorme distância entre eles, mas eles correlacionaram. Tá? O Ney Peixoto fica em Irituia, ali próximo São Miguel do Guamá, tá certo? Que são unidades que nós vamos passar por eles, né? Não necessariamente o Ney Peixoto por causa do acesso, mas o Arenito Guamá. Uma isócrona mineral, rubídio estrôncio, que é uma isócrona, pessoal, uma curva mineral, rubídio estrôncio, muscovita, mais feldspato potássico, mais rocha total, Clay Moura 2001A, acusou a idade de 1.710, mais ou menos 32 milhões de anos. Veja só que, olha a variação de idade, 32 milhões de anos, os erros são altos, tá? Mais ou menos, tá? Ele cai para 1.600, neoproterozoico, aí, mesoneoproterozoico. MSWD, que deve ser eu vou até anotar aqui para dizer para vocês o que é esse MSWD, deve ser o equipamento, igual a 0,02, que reflete a abertura parcial do sistema isotópico. Tá? Ele diz que o sistema isotópico desses minerais, tá? Eles abriram nessa idade, e reflete a abertura parcial do sistema isotópico. Tomada como uma idade mínima, mostra que a unidade teria posicionamento estratigráfico, pelo menos no Paleoproterozoico. Tá? Nós vamos ficar por aqui. Nós já estamos da metade para o fim do artigo, tá? No sábado, pessoal, nós vamos ter aula, tá, gente? Senão Ok. não dá. Ah, na sexta-feira mas sábado como é que se dá o nome? Ele é... Feriado? Sexta-feira é santa, mas... Não, sexta-feira é santa é feriado, mas sábado é hora normal. Então ele tá falando de sexta, eu acho. Oxe, sexta é feriado? Não, Sexta-feira sexta, santa. não vai ter, não. É porque o Igor não é católico. Eu não tô nem me ligando nesses negócios de data. Vanderlei, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, antes de a gente finalizar. Legal, João. A gente estava falando aquela hora sobre idade TDM, Techur, né? TCR, né? Aquelas idades lá. Só para elucidar vocês, pessoal, eu não vou falar muita coisa porque é um pouquinho complexo. Só para vocês entenderem, quando vocês veem esse símbolo, essa nomenclatura TDM, Techur ou então TCR, são as idades modelo, tá? A idade modelo nada mais é do que o cálculo que é feito, tá? Com base no tipo de rocha que está sendo analisado pelo método Samário-Neodímio, tá? Então, a TDM, tá? Esse DM significa depleted mantle, ou manto empobrecido. Tá? Então, TDM é a idade modelo em manto empobrecido. Né? O time depleted mantle, né? Isso, depleted mantle. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, se eu for resumir para vocês bem resumido,
né? Tem um capítulo aqui que fala sobre isso no material que eu tenho, até depois eu disponibilizo para vocês. Rapidola. Ó, em materiais terrestres, as idades isocrônicas de samário e neodímio têm apresentado invariavelmente valores maiores, ou, quando muito, concordantes com as obtidas por outras metodologias. Esse fato tem levado a interpretar as idades de samário e neodímio como sendo as da época em que o material se diferenciou do manto. Tá, isso aqui é extraído de Paolo, 1981, Hoffman et al., 86. Tá, podendo ser Disponibiliza para a gente. Eu vou disponibilizar esse arquivo lá no sistema para vocês. Só para a gente finalizar aqui. Podendo ser um manto primitivo ou um manto empobrecido nos elementos litófilos leves, aqueles liu, né? Então, nesse primeiro caso, no manto primitivo, tá, a gente identifica a idade modelo como Techur, C-H-U-R. Tá? E quando no segundo caso, quando é o manto empobrecido em elementos litófilos leves, a gente tem o TDM, tá, pessoal? Então essa é a diferença. E o TCR é o tempo de residência crustal, tá? O TCR é Time of Crustal Residence, né? Residência crustal. O que diferencia cada um desses modelos, vou mostrar para vocês aqui, vocês vão levar um susto, tá? Porque cada uma dessas diferenças é baseada no método que é calculado a idade. Tá? Então, lembrem, o cálculo dessa idade é feito através da proporção entre os elementos samário e neodímio, né, e seus isótopos, tá? Variando com a meia-vida. Então, a resposta para isso são várias equações enormes aqui, que vocês vão ver nesse material. Então, tem a equação de cálculo do modelo Techur, tem a equação de cálculo do modelo TDM aqui também, que é uma outra equação, por isso que ela dá um resultado diferente, tá? E tem a idade modelo do manto do tempo de residência crustal, né, o TCR. Né, então tem as fórmulas das três aqui no material, tem as aplicações também. Então eu vou disponibilizar esse material que eu achei aqui, tá? Eu vou botar no CIGA para vocês darem uma acompanhada depois, tá? Beleza? Tá ótimo, João. Muito obrigado, cara. Sim. Valeu mesmo. Por nada. Tá. Gente, vamos fazer a nossa chamada. Como é que tá aí? O Alex está presente? Sim, professor. O Anderson Edieli. Estou presente. Eduardo, Gabriel, Jonas, Josi, Letícia. Jorge não está presente, não. Eduardo, o microfone está desligado. O Eduardo estava aqui. Mas o Eduardo estava, ele leu parte. A Josi foi o Lucas Cauê, cadê? E o Van Dijk? A Letícia não está, né? Estou aqui, professor. Tá, Luciana. Presente. Marcos. Presente. Matheus Cirilo, Rafael. Presente, professor. Dei falta no Rafael. O Rafael está presente? Estou presente, professor. Eu tinha dado falta para tu. William, cadê você, William? Estou aqui, professor. Você falou eu falei naquela hora, mas Yasmin o falou também. Aqui, professor. Não, eu vi. Tá, e o Igor. Pessoal, aqui. Gravar frequência, nós vamos nos ver sábado. Sábado, a gente... Qual é o horário? Sábado? São das 10h40, professor. Só uma hora, tá? Só uma hora, tá? E a gente se encontra para a gente dar continuidade. A gente precisa terminar logo esse artigo, tá? Para passar os outros artigos para vocês e já para vocês começarem a fazer uns exercícios de manuseio de bússola, essas coisas aí, tá? Pelo menos conhecer a bússola virtualmente, tá bom, gente? Ok. Ok, professor. Tenha um bom final do dia. Bom dia, e eu ainda tenho à tarde aula de 1 até... Eu tenho aula a tarde inteira ainda. Um abraço, tá? A todos.
Tchau, professor. Tchau, Um abraço. Tchau, mineral. Valeu, professor. Tchau, tchau, professor. Valeu. Tchau, tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, bom dia para vocês. Tchau.